É 23 de outubro de 1967. São 14 horas e 32 minutos. Floresta densa de Taininh, no Vietnã do Sul. O sol mal penetra as copas altas. O ar úmido gruda na pele como uma segunda camada. Uma patrulha americana avança devagar. 27 soldados. Rifles em punho, botas afundando na lama. Eles procuram pelo inimigo, mas o inimigo já os encontrou. De repente, o primeiro tiro. Seco. Preciso. O sargento na frente cai com um buraco na testa, sem grito, sem alarme. Os homens param, olham ao redor. Nada. Folhas tremem levemente. Outro tiro. O rádio operador desaba, o capacete rolando para o lado. Sangue espirra na terra. Pânico começa a subir. Eles se jogam no chão, cobrem-se atrás de troncos caídos. Mas os tiros continuam, um a um. Cada bala encontra um alvo. Em menos de 5 minutos, 13 corpos no chão. Os sobreviventes gritam ordens, disparam para as árvores, mas o atirador não erra. Ele vê tudo, eles não veem nada. É como atirar em fantasmas. E isso é só o começo. Em horas serão 97 mortos, sem um único alerta inimigo, sem sirenes, sem aviões. Só o silêncio da floresta engolindo os sons. Volte algumas semanas para entender quem é esse homem. Carlos Oliveira. Brasileiro de 32 anos, nasceu em uma fazenda no interior de São Paulo. Cresceu caçando com o pai. Armas eram ferramentas do dia a dia, não brinquedos. Aos 18, alistou-se no Exército Brasileiro, serviu na fronteira, aprendeu a atirar sob chuva e sol. Mas o Vietnã o chamou de outra forma. Ele não era soldado regular. Veio como voluntário, através de um programa obscuro dos Idarcelaio. Homens com habilidades especiais, atiradores de elite de países aliados. Carlos chegou em Saigon no fim de agosto. Magro, olhos castanhos afiados, cabelo curto, barba por fazer. Carregava uma Winchester 70 modificada, calibre 30-06, mira telescópica Leopold. Ele a chamava de Sombra, porque desaparecia no mato como uma. No primeiro dia, o tenente americano o testou. Alvo a 800 metros. Vento cruzado. Carlos acertou no centro, sem hesitar. O tenente assentiu. Você fica com a gente. Mas Carlos não falava muito. Preferia observar. Estudava o terreno, as rotas inimigas, os padrões dos Vietcongues. Ele sabia que a guerra não era só força, era paciência, espera, um erro do outro lado. Dias viraram semanas. A unidade de Carlos se movia pela selva, patrulhas longas, noites sem dormir. Ele já vira o caos. Na primeira emboscada, perto de Cuti, túneis inimigos explodindo, gritos ecoando, Carlos matou 4 de longe. Salvou o pelotão. O capitão o promoveu na hora. Você tem olhos de falcão, Oliveira. Mas Carlos só limpava a arma. Pensava no pai, no que diria sobre isso. Ele era calmo sob pressão. Já estivera perto da morte. Uma vez, em uma clareira, granadas caindo, ele se enterrou na lama. Esperou o fogo cessar. Saiu atirando. 2 inimigos caíram antes de reagir. Outra vez, ferido no ombro, sangrando. Ainda assim, cobriu a retirada de 3 companheiros. O médico o costurou no helicóptero. Você é duro na queda. Carlos sorriu fraco. Só faço o que tem que ser feito. A floresta de Taininh era diferente, mais densa, mais traiçoeira. Rios escondidos, armadilhas por todo lado. Os Vietcongues usavam o terreno como arma. Sumiam na vegetação. Atacavam de surpresa. A unidade de Carlos recebeu ordens. Reconhecer uma trilha suspeita. Rumores de um grande movimento inimigo. 100 homens. Talvez mais. Armados até os dentes. AK-47s, RPGs. Eles viriam pelo norte. Carlos se separou do grupo. Escolha dele. Eu cubro de cima. Subiu uma colina íngreme. Achou um ponto alto, uma rocha coberta de musgo. De lá via tudo, binóculos na mão, o sol batendo nas folhas. Ele esperou. Horas. O suor escorria, mosquitos zumbiam, mas ele não se mexia. Treinado para isso, corpo imóvel, mente focada.
A patrulha principal avançava. 27 homens, bem armados, mas expostos. Carlos os via pelo escopo. Pequenos pontos na verde imensidão. Ele notou o movimento primeiro. Sombras na borda da floresta. Inimigos se aproximando. Pelo menos 30, flanqueando pela esquerda. Ele ajustou a mira. Vento leve do leste. Distância, 450 metros. Respiração controlada. Dedo no gatilho. O primeiro tiro foi para o líder, o homem com o rádio. Caiu limpo, sem alarme. Os outros pararam, confusos. Carlos mirou o próximo, o que carregava a metralhadora. Tiro. Acertou o pescoço. Sangue jorrou. Agora, o pânico. Eles se espalharam, atiraram para o nada, mas Carlos era invisível. A rocha o camuflava. Folhas ao redor como véu. Ele contava. 1, 2, 3. A tensão crescia. Os tiros vinham mais rápido, mas cada um contava. 4, 5. Um inimigo tentou correr para a cobertura. Carlos o pegou na perna, depois na cabeça. 6. Os americanos responderam. Fogo cruzado. Balas ricocheteando em troncos. Explosões de granadas. Fumaça subindo. Mas os Vietcongs caíam. 7, 8, 9. Carlos sentia o coração bater firme. Não rápido, controlado. Ele via os rostos pelo escopo. Jovens, cansados, medo nos olhos. Mas a guerra não perdoava. 10, 11. Um helicóptero americano surgiu no horizonte. Apoio aéreo. Mas os inimigos ainda avançavam. Reforços chegando. Mais homens saindo da mata. Carlos ajustou. Mira para o novo grupo. 12, 13. A selva parecia viva. Gritos em vietnamita. Tiros ecoando, o cheiro de pólvora misturado com terra molhada. Carlos recarregou. Cliques suaves. Dedo de volta. 14. Um companheiro americano caiu perto. Baleado no peito, Carlos cerrou os dentes. 15. A contagem subia, inimigos tentando cercar, mas ele os via antes. 16, 17, o sol baixava devagar, sombras alongando, a batalha se estendia, cada segundo mais pesado. Carlos suava, braços firmes, olhos fixos. 18, 19, um RPG passou perto. Explosão na colina, terra voando. Ele rolou para o lado, se recompôs. 20. A invisibilidade era a sua arma. Eles não sabiam de onde vinha. 21. A patrulha americana recuava agora. Perdas altas. Mas Carlos segurava a linha. 22. 23. O rádio chiava. Ordens gritadas. Mantenham a posição. Mas a pressão aumentava. Inimigos se multiplicando. 24. Ele via o fim se aproximando. Algo maior. Algo que mudaria tudo. A batalha se arrastava. O ar ficava mais denso com o cheiro de suor e pólvora. Carlos ajustou a posição na rocha. Folhas úmidas grudavam na camisa. Ele mirou o próximo, um Vietcong carregando munição. Distância, 320 metros. Tiro. O homem caiu de joelhos, depois de cara na lama. 25. Os inimigos respondiam agora. Balas cortavam o ar perto dele. Ele se abaixou. Esperou o momento. 26. Abaixo, a patrulha americana lutava para se reorganizar. O tenente gritava no rádio. Precisamos de cobertura. Inimigo por todos os lados. Explosões ecoavam. Granadas rolando pela encosta. Carlos via os reforços Vietcongs chegando, mais 20 homens, saindo de um riacho escondido. Eles se moviam como sombras, rápidos, coordenados. Ele contava os alvos, priorizava os que ameaçavam mais. O que carregava o RPG. Tiro no ombro. O foguete caiu inofensivo. 27. Outro com uma metralhadora pesada, acertou no peito. A arma silenciou. 28. O sol filtrava agora em raios fracos. A floresta parecia fechar em cima deles. Gritos misturados com o estalo das árvores rachando. Carlos recarregou de novo. O cartucho vazio tilintou no chão. Ele limpou o suor dos olhos. O escopo embaçava levemente. Limpou com o polegar. Foco de volta. 29. Um inimigo tentou flanquear pela direita. Correu entre os troncos.
Carlos o pegou na coxa. O homem gritou, rolou para o lado. Segundo tiro na cabeça. 30. Ele se lembrava de uma patrulha anterior. 2 semanas antes. Perto de Da Nang. Chuva torrencial. O pelotão preso em um arrozal alagado. Vietcongues atacando de barcos improvisados. Carlos estava no dique, sozinho. Atirou em 7 deles. A água tingida de vermelho. O capitão o chamou depois. Você salvou todos nós, Oliveira. Mas Carlos só assentiu. Sabia que a sorte mudava rápido. Como agora. Os americanos perdiam terreno. 2 caíram perto da trilha, baleados no fogo cruzado. Carlos cerrou os dentes, mirou o atirador inimigo. Tiro. 31. A tensão apertava o peito. Não pânico, controle. Ele já sentira isso antes. Em uma emboscada na fronteira brasileira, anos atrás. Narcotraficantes emboscando a patrulha. Noite escura. Ele ferido na perna. Ainda assim, cobriu o grupo. Matou 3. O sargento o carregou para fora. Você é feito de ferro. Carlos aprendera ali. Sobreviver era calcular. Cada bala, cada respiração. Aqui na selva era o mesmo, mas maior. Os Vietcongues pressionavam, um grupo de 10 avançando pela mata baixa. Carlos os viu primeiro. Ajustou o vento. Tiro. O líder caiu. 32. Os outros hesitaram. Ele pegou mais 2. 33. 34. O helicóptero americano circulava acima, lâminas cortando o ar úmido, mas os inimigos atiravam contra ele, traçantes subindo como fogos. O piloto manobrou. Deixou munição para os de baixo, caixas caindo de paraquedas. Os americanos correram para pegar. Um foi atingido, corpo se contorcendo. Carlos mirou o sniper inimigo. Distância, 600 metros. Difícil, mas ele esperou. Respiração pausada. Tiro. O homem desabou da árvore. 35. O helicóptero se afastou, seguro por enquanto. A selva pulsava, insetos zumbindo no ouvido. O calor subindo. Carlos bebia de um cantil, água morna. Manteve os olhos no campo. Os Vietcongues se reagrupavam. Vozes baixas, ordens sussurradas. Ele contava. Pelo menos 40 agora. Reforços de um vilarejo próximo, armados com tudo. Ele via o mapa mental. A rota deles levava direto à base americana. Se passassem, seria um massacre. 36. Um oficial inimigo apontando para a colina. Para ele. Eles suspeitavam. Tiro. Acertou o braço do homem. Ele caiu gritando. 37. Memórias vinham em flashes. A fazenda no Brasil. O pai ensinando a rastrear. O animal não te vê, você vence. Carlos aplicava isso aqui. A floresta era o caçador. Ele a presa invisível. Outra vez perto da morte, em Quang Tri. Mina terrestre. Explosão jogando ele no ar. Orelhas zumbindo. Levou dias para ouvir direito. Mas voltou ao fronte. O médico disse, você tem uma estrela. Carlos riu baixo. Não acreditava em estrelas, só em mira limpa. Agora 38. Um Vietcong escalando a encosta. Perto demais. Carlos rolou para trás. Atirou de lado. Acertou o flanco. O homem rolou de volta. 39. A batalha mudava. Os americanos contra-atacavam. Fogo de artilharia ao longe. Shells caindo a 1 quilômetro. Terra tremendo. Fumaça subindo como nuvens. Os Vietcongues recuavam um pouco, mas voltavam, mais ferozes. Carlos via o padrão. Eles testavam, procuravam fraqueza. Ele não dava. 40. Um grupo correndo para o riacho. Tiros rápidos. 2 caem. 41. 42. O rádio chiava mais alto. Oliveira, você ainda aí? A voz do tenente, tensa. Aqui, segurem. Ele respondeu calmo. Mirou o próximo. 43. O sol batia forte agora. Sombras curtas. A umidade sufocava. Carlos sentiu cansaço nos braços, mas ignorava. Foco no escopo. Um inimigo ferido rastejava, tentando atirar. Tiro na mão. A arma caiu, depois no peito. 44. Os gritos diminuíam do lado inimigo, mas não paravam. Eles mandavam mais. De um túnel escondido, saíam como formigas.
Carlos ajustou. Vento mudando. 45. Explosão perto. Granada rolando. Ele se jogou atrás da rocha. Fragmentos voando. Corte no braço. Sangue escorrendo. Ignorou. Levantou. 46. A pressão crescia. Cada minuto contava. Os americanos perdiam mais homens. 5 agora no chão. Imóveis. Carlos via o tenente ajudando um ferido. Mirou o atirador que os ameaçava. Tiro. Salvo. 47. Ele pensava na família. A mãe em São Paulo. Cartas que não enviava. Estou bem. Mentira curta. Aqui não havia bem. Só sobreviver. 48. Um Vietcong com binóculos, observando. Tiro no olho. Ele caiu. 49. A selva escurecia devagar. Nuvens no horizonte. Chuva vindo. Os inimigos usavam isso. Avançavam na penumbra. Carlos contava mais rápido. 50. O caos se espalhava. Balas por todo lado. Gritos em inglês e vietnamita. O cheiro de morte no ar. Ele recarregou. Últimos cartuchos. 51. Viu o movimento grande, reforços principais. 100 ou mais. Saindo da borda norte. O fim real se aproximava. Algo que testaria tudo. 52. A invisibilidade segurava. Mas por quanto tempo? A chuva começou fina, gotas frias batendo nas folhas como tiros distantes. Carlos piscou para limpar o escopo. O ar ficava mais pesado. A selva cheirava a terra molhada e metal queimado. Ele via os reforços inimigos se movendo. 100 homens, talvez mais, colunas serpenteando pela borda norte, rifles erguidos, alguns com morteiros nos ombros. Eles avançavam devagar, usando a vegetação como escudo. Carlos ajustou a mira. Distância, 550 metros. Vento virando para o sul. Respiração funda, dedo firme. 53. O primeiro do novo grupo. Um oficial na frente. Tiro no peito. Ele tropeçou. Os outros pararam. Olhares para o céu, procurando aviões. Nada. Só a chuva aumentando. 54. Carlos mirou o carregador de munição atrás. O homem caiu com o saco rasgando no chão, balas espalhando na lama. Os Vietcong se espalharam, atirando para as árvores, balas cortando galhos perto da rocha de Carlos. Ele se abaixou, esperou. O som da chuva abafava os passos deles. Abaixo, a patrulha americana se entrincheirava, troncos empilhados. O tenente no rádio, voz rouca. Artilharia, agora! Shells explodiram a 200 metros. Terra voando como chuva preta. 2 inimigos sumiram na fumaça. Carlos contava. 55, 56. Ele rolou para o lado da rocha. Posição nova. Folhas colando na pele. Um Vietcong se aproximava pela encosta, rastejando. Faca na mão. Perto demais. 57. Tiro na nuca. O corpo escorregou de volta. Memórias voltavam fortes, como na fronteira brasileira. Patrulha noturna, inimigos invisíveis no mato alto. Carlos ferido no braço, sangue quente escorrendo. Ele atirou com a esquerda, acertou 2 no escuro. O grupo escapou por pouco. O sargento depois. Você não quebra, Oliveira. Aqui era pior. A chuva transformava tudo em rio. Botas escorregando, visão borrada. 58. Um grupo de 5 correndo para o riacho. Carlos pegou o líder, depois o segundo. 59, 60. O caos crescia. Gritos em vietnamita cortavam a água caindo. Ele está ali, na colina! Eles apontavam, tiros subindo, balas ricocheteando na rocha. Carlos sentiu o impacto, vibração no peito. Ele se moveu. Para trás da árvore caída, lama nos joelhos. Recarregou sob a chuva. Cartuchos molhados, mas encaixavam. 61. Mirou o atirador que o caçava. O homem em uma árvore baixa. Tiro. Folhas e sangue misturados. 62. Os americanos contra-atacavam. Metralhadoras chiando. Fogo cruzado iluminando a selva. Um helicóptero voltou, baixo. Lâminas batendo forte contra o vento. Deixou fumaça. Armas químicas. Nuvem branca se espalhando. Vietcongues tossindo. Caindo de joelhos.
Carlos cobriu o nariz com a manga, olhos ardendo, mas continuou. 63. Um inimigo engasgando na fumaça. Tiro no ombro. Ele rolou para o chão. 64. A pressão no peito apertava. Não medo, cansaço cru, braços pesados. Ele bebia chuva da folha, manteve o foco. Já estivera assim. Em Quang Tri, explosão de mina, corpo no ar, dor lancinante na orelha. Dia surdo, mas voltou. Atirou de novo no dia seguinte. O médico balançou a cabeça. Você é teimoso. Carlos sabia. Teimosia era sobreviver. Agora, 65. Reforços inimigos flanqueando pela esquerda. 10 homens, rápidos na lama. Ele priorizou. O que carregava o rádio. Tiro. Silêncio no ar inimigo. 66. Explosão perto. Granada rolando da encosta. Carlos se jogou. Onda de choque batendo. Terra nos olhos. Ele limpou. Sangue no corte do braço anterior, misturado com chuva. Ignorou. Levantou. 67. Viu o tenente americano abaixo, ajudando um soldado ferido. Pernas quebradas, gritos abafados. Um Vietcong mirava neles, de uma moita. Distância curta. Tiro. O inimigo caiu para trás. Salvo. 68. A selva virava inferno molhado. Raios no horizonte. Trovões ecoando como artilharia. Os Vietcongues pressionavam mais, usando a chuva para se aproximar. Sombras na penumbra. Carlos contava rápido. 69. 70. Um grupo de 8 saindo do túnel, armados com AQs. Ele pegou 3 em sequência. 71, 72, 73. Balas deles batiam perto. Uma raspou a árvore, lasca no rosto, dor aguda. Ele piscou, continuou. O rádio chiava no ouvido. Não o dele, o dos americanos. Oliveira, relate. Voz do capitão agora, de longe, tensa, ainda aqui. Eles vêm em ondas. Resposta curta. Ele mirou o próximo. 74. Um oficial inimigo coordenando, apontando para a colina. Tiro no joelho. O homem gritou. Caiu na lama. 75. Os outros hesitaram, mas avançaram, mais ferozes. Cansaço batia nos ossos, olhos queimando, mas a mente clara. Como na fazenda, caçando javali no mato, horas esperando um erro do animal. Aqui, os homens erravam mais. 76. Um Vietcong ferido, rastejando, tentando granada, tiro na mão. A granada explodiu inofensiva. 77. Explosões americanas ao norte, artilharia acertando o grosso dos reforços, corpos voando, fumaça subindo. 78. 79. A chuva parou de repente. Ar mais limpo, mas o cheiro de morte ficava. Corpos espalhados, rios de sangue na lama. Carlos ajustou a posição. Pernas dormentes. Moveu devagar. 80. Viu o movimento grande. O resto do batalhão inimigo. Sobreviventes se reagrupando. 100 virando 80 agora. Mas ainda perigosos. Morteiros sendo montados. Ele mirou o artilheiro. Tiro. A arma tombou. 81. Gritos subiam, medo no ar. Vietcongues olhando para a colina, sabiam, caçavam o fantasma. Balas vindo mais precisas. Uma acertou a rocha. Fragmento no ombro, dor lancinante. Carlos grunhiu baixo. Pressionou. Sangue quente. 82. Ele rolou para a cobertura nova. Arbusto denso. Folhas como camuflagem. Respiração controlada. 83. Abaixo, americanos recuando em ordem. Perdas altas. 10 no chão, imóveis. O tenente olhava para cima. Acenou. Sinal de obrigado. Carlos assentiu para si. 84. Um sniper inimigo na árvore oposta. Mira nele. Distância, 400 metros. Chuva residual embaçando. Limpou. Tiro. O homem despencou. Galhos quebrando. 85. A batalha virava. Inimigos enfraquecendo. Mas o núcleo resistia. Líderes gritando ordens, tentando rally. Carlos via o mapa na cabeça. Eles visavam a base. Se passassem, fim. 86. Pegou o subcomandante. Tiro no pescoço. Sangue espirrando. 87.
Pânico se espalhava, alguns fugindo para a mata. Ele sentia o fim perto, braços tremendo levemente, mas firme já estivera no limite, em Cuti, túneis cheios de gás, sufocando. Atirou no escuro. Salvou o pelotão. Capitão, você é o diabo da selva. Carlos só limpava a arma. Agora, 88. Explosão de morteiro. Perto da patrulha, 2 americanos caem. Ele mirou o lançador. Tiro duplo. 89. 90. A selva quietava aos poucos. Gritos virando sussurros. Corpos por todo lado. Chuva voltando fina, lavando o sangue. Carlos contava. 91. Um último grupo. 5 homens, desesperados, correndo. Ele pegou 2, 92, 93. O líder parou. Olhou direto para a colina, como se soubesse. Tiro, 94. O ar parou. Silêncio pesado. Só chuva pingando. Os americanos se moviam, contando perdas. O tenente no rádio. É ele, o atirador. Carlos baixou a arma, olhos fixos no horizonte. 95, um ferido inimigo se mexendo. Fraco. Tiro final. 96. Mas não acabou. Algo maior. Um último reforço, sombreado na borda. O golpe final se aproximava. A invisibilidade testada ao limite. A chuva fina voltava, transformando a lama em rio escorregadio. Carlos piscava para afastar as gotas do escopo. O último reforço inimigo surgia na borda norte. Não eram sombras comuns. Um pelotão de elite, 15 homens, bem treinados, movendo-se em formação cerrada, rifles com silenciadores. Um deles carregava um lançador de granadas. Eles vinham direto para a colina. Sabiam onde ele estava. O líder apontava. Voz baixa, mas firme. Acabem com o fantasma. Carlos sentiu o peso no peito. Não pânico. Cálculo puro. Braços doendo. Sangue seco no ombro. Ele rolou para uma nova posição. Atrás de um tronco caído. Folhas como cobertura. Distância, 300 metros. Vento fraco, mas instável. Respiração lenta. Dedo no gatilho. 97. O primeiro do pelotão. O que carregava o lançador. Tiro. O homem caiu de joelhos. A granada rolou inofensiva na lama. Os outros pararam. Olhares afiados. Procura. Balas vieram rápidas, silenciadas. Mas o estalo das folhas rasgadas ecoava. Uma acertou o tronco. Lasca voou. Ardeu no rosto. Carlos se abaixou, esperou. O líder gritou ordem. Eles avançaram, rastejando agora, usando raízes como escudo. A selva os ajudava, raízes grossas, troncos caídos. Ele via os rostos, duros, sem medo, profissionais, como ele. 97 era o fim, mas eles não paravam. Carlos mirou o segundo, o que flanqueava pela esquerda. Tiro. Acertou o ombro. O homem rolou, gritou baixo. Os companheiros responderam. Fogo concentrado na colina. Balas cortando o ar. Uma passou perto do ouvido, zumbido agudo. Ele se moveu, para o lado. Lama grudando nas botas. Coração batendo firme, controlado. Abaixo, os americanos se entrincheiravam melhor. O tenente via tudo. Rádio na mão. Oliveira, segure. Reforços a caminho. Mas o tempo era curto. Os Vietcongues subiam. 10 metros por minuto. Coordenados. Um cobria o outro. Carlos contava os segundos. 20, 30. Ele pegou o terceiro, na perna. O homem caiu. Arrastou-se. Mas parou de atirar. 4 agora. Mirou o que mirava os americanos. Tiro. O inimigo desabou. Sangue misturando com chuva. O líder os impulsionava. Avante! Voz rouca. Eles aceleraram. Folhas rangendo sob os corpos. Carlos sentia o suor escorrer, olhos fixos no escopo, embaçado de novo. Limpou com a manga. O quarto homem, perto, tiro, cabeça, corpo inerte. Os restantes hesitaram, mas o líder os forçava. Granada lançada, explosão a 10 metros, terra voou. Onda de choque jogou Carlos para trás. Dor no peito, ar nos pulmões queimando. Ele tossiu, levantou devagar. Fumaça subindo. Eles estavam a 100 metros, visíveis agora. Rostos sujos de lama, olhos procurando.
O líder apontou direto para o tronco. Ali! Fogo pesado, balas rachando madeira, fragmentos no ar. Carlos rolou para o chão, pressionou o corpo na lama. Respiração pausada. Esperou o recuo deles. 5 segundos. 10. Mirou o líder. Distância, 80 metros. Tiro. O homem caiu para frente. Face na poça. Os outros congelaram. Pânico nos olhos. 2 correram. Para a cobertura. Carlos pegou um nas costas. O outro se jogou atrás de uma raiz. O último atirou cego. Bala raspou a perna. Dor lancinante. Sangue quente. Carlos grunhiu. Ignorou. Mirou o escondido. Tiro. Saiu da raiz. Morto. O que corria parou. Virou. Atirou de volta. Errou. Carlos foi mais rápido. No peito. Corpo tombou. Silêncio caiu. Só chuva pingando. Gritos distantes. O rádio chiava. Oliveira, relate. Voz do tenente. Tensa. Fim aqui. Resposta curta. Ele baixou a arma. Corpo pesado. Olhos varrendo a selva. Corpos espalhados. 97. Nenhum alerta. Nenhum som de sirene. Só o eco da morte. Os americanos saíram das posições. Lentos, contando perdas. 16 mortos no pelotão. Feridos por todo lado. O tenente subiu a colina. Botas chapinhando. Encontrou Carlos encostado na rocha. Feridas expostas. Você fez isso sozinho. Olhou os corpos. Assentiu. 97. Sem erro. Carlos limpou o escopo. Não sorriu. Só o trabalho. Helicópteros chegaram ao entardecer. Lâminas cortando o ar úmido. Médicos descendo. Costuraram o ombro de Carlos, o corte na perna. Ele recusou morfina. Fica para os outros que o capitão veio depois. De Saigon. Medalha na mão. Cruz de bronze. Herói invisível. Aperto de mão firme. Você parou um batalhão inteiro. Carlos pegou a medalha, guardou no bolso, pensou no pai, na fazenda. Ele diria que foi sorte. A base em Taining festejou quieto. Sobreviventes contavam a história. O brasileiro na colina, o atirador que via o invisível. Jornais americanos pegaram. O fantasma da selva. Mas Carlos voltou ao fronte dias depois. Feridas cicatrizando. Winchester limpa. A guerra não parava. Ele sabia. Anos se passaram. Carlos voltou ao Brasil em 1970. Fazia quieta em São Paulo. Contava pouco, mas os olhos diziam tudo. A selva mudara ele. Não quebrou, moldou. 97 mortes, sem alerta. Um homem contra uma onda. A guerra revela o que os homens carregam dentro. Coragem não é grito, é o dedo firme no gatilho, quando tudo grita para parar, e você continua, porque parar é morrer.